Bonjour, meus amis, meu nome é Conrado Vieira, eu sou microbiologista, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui nós falamos sobre microbiologia e também conteúdo Food Safety. Hoje a gente vai conversar sobre uma notícia que tem circulado nos noticiários há alguns dias já. Eu queria ter gravado esse vídeo antes, mas eu tive que fazer bastante viagem para atender alguns clientes. E hoje então a gente vai conversar sobre esse caso da Abbott. Então, o que está acontecendo? Né? Às vezes você não está acompanhando muito as notícias, né, os noticiários, mas houve uma contaminação por bactéria, a gente vai falar já qual bactéria que é a Cronobacter, lá nos Estados Unidos, e aí tivemos, infelizmente, o óbito e internação de algumas crianças e a escassez de alimento infantil, que é muito comum nos Estados Unidos. Bom, se você está vendo aqui no YouTube, já convido você a se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e também deixa o like, que é uma forma de incentivar aqui o canal e fazer com que o alcance do vídeo seja ainda maior. Se você está vendo aí pelo Instagram, aproveita para me seguir. Se quiser mandar uma mensagem também pode mandar e a gente bate um papo lá bem legal. Eu também vou deixar o link na descrição do vídeo do meu LinkedIn. Eu estou sempre postando conteúdo lá. Inclusive esse vídeo vai no LinkedIn dentro da minha newsletter, onde você vai receber pelo menos 1-2 vezes por semana um conteúdo bem caprichado sobre conteúdo de microbiologia e food safety. E um recadinho aí, se você ainda não me conhece, lá no podcast, Conrado Vieira Podcast, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Esse vídeo também vai ser carregado lá na forma de áudio para você poder acompanhar. Se você quiser baixar, escutar enquanto está fazendo alguma atividade física, enquanto estiver dirigindo ou viajando, também é uma forma de você consumir esse conteúdo. O que aconteceu então? Na semana do dia 9 de maio, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, declarou oficialmente um surto pela bactéria Cronobacter, depois que o FDA, que é um órgão lá dos Estados Unidos, recebeu queixas vindos de pais que desde o dia 20 de setembro de 2021 até janeiro de 2022, 2 bebês acabaram falecendo por infecção relacionada a essa bactéria. E no comunicado, do ponto de vista epidemiológico, foi rastreado o que tinha em comum nesses óbitos, né? Então foi encontrada essa bactéria, a Cronobacter, e foi informado pelos pais que os bebês foram alimentados com fórmulas infantis, né, da marca Abbott Nutrition. Aqui no Brasil não é muito comum as crianças receberem alimento muito processado, né? A gente sabe que também é um alimento caro. Então aquelas papinhas clássicas que a gente vê em televisão, muito filme americano tem, ou até mesmo a bebida em pó, como se fosse o leite em pó, mas fortificado, com a adição de alguns nutrientes específicos para a criança. Então, nos Estados Unidos, a gente teve 2 casos de óbito e várias outras crianças foram internadas pelo consumo de fórmulas infantis dessa marca, Abbott Nutrition. Essa marca, então, fez um recall mundial de seus produtos. Então, alguns produtos foram declarados aí contaminados. Eles fizeram, então, todo esse recolhimento mundial dos produtos que foram fabricados na cidade de Sturgis, no estado norte-americano do Michigan. Então, a partir de todos os produtos fabricados nessa planta industrial, foi feito o recolhimento preventivo para poder evitar novos casos, novas mortes, né, ou internações de pessoas pelo consumo desses produtos, né? E o que é muito grave, porque essas fórmulas são destinadas muito ao público infantil, que é um público que ainda está em sua formação, o sistema imunológico ainda não é muito bom, então a gente pode ter o agravamento de infecções, o que em pessoas adultas, né, que possam estar saudáveis, possa, claro, ter diarreia, até internação, mas que o óbito não seja tão comum, né? Então, ao contrário da salmonela lá nos Estados Unidos, o Cronobacter não precisa ser notificado para o FDA em caso de contaminação nos produtos. Então, se lá nos Estados Unidos você, a indústria, encontrar algum produto com a salmonela, ela tem que notificar o FDA e fazer o recolhimento dos produtos. O Cronobacter, até então, não. Eu acredito que a partir de agora possa haver uma alteração na legislação americana e que isso possa refletir aqui no futuro, no Brasil também, sobre a exigência da análise de Cronobacter. O que mais impactou, que isso começou em setembro de 2021, então demorou muitos meses até o FDA ter uma posição junto com o CDC em relação à contaminação desse alimento, que é muito importante lá para
para alimentação das crianças. Então isso gerou até um desconforto político, né? Por que foram tão negligentes em determinar, né, a fonte de contaminação e determinar também o isolamento desse micro-organismo e interditar a planta produtiva, né? O que aconteceu? A Bolt não garantiu, então, que os seus produtos fossem liberados para o consumo de forma segura. Então, uma empresa mundialmente conhecida, uma empresa muito grande, muito importante, e ela não garantiu que todo o seu processo produtivo fosse rastreado e encontrado de forma mais fácil, mais segura e antecipada a algum ponto de contaminação. A gente vai falar então um pouquinho dessa bactéria, né? Que bactéria é essa Cronobacter? Então tem uma foto aqui dela isolada no meio de cultura. Então esse aqui é o método tradicional. Então similar a salmonella, né? O isolamento de Cronobacter, ele requer um enriquecimento. Então não é simplesmente eu pegar a amostra, então pegar uma parte desse pó, de uma papinha, alguma coisa assim, colocar no diluente e depois adicionar no meu meio de cultura, que ela provavelmente não vai crescer, ela requer um enriquecimento duplo. Então a gente faz um pré-enriquecimento com água peptonada. Então você pode pegar, por exemplo, 10 ml ou 10 gramas do seu produto, colocar em 90 ml de água peptonada tamponada, deixa isso em overnight, crescendo a noite toda. Depois, no outro dia, a gente vai colocar isso para o meio específico para Cronobacter, que é um caldo EE. Deixa também overnight, deixa por mais 12 horas crescendo. E depois pega 1 ml dessa amostra, se você for utilizar algum método de crescimento rápido, como o Petrifilm, ou algum método de crescimento com o uso de biologia molecular, que você faz a extração do DNA para depois fazer como o PCR ou a tecnologia de amplificação LAMP. Mas aqui a gente trata de método de cultivo, né, tradicional. Você vai colocar então 100 microlitros no agar cromatogênico, né, que é um agar conhecido como DFI, que é o nome do autor que desenvolveu esse meio de cultura, do pesquisador, que é Dronga Forstein Iverson. Então eles fizeram esse meio de cultura que é específico para o crescimento de Cronobacter. E cresce então a Cronobacter por 18 horas a 37 graus e a gente vê isso que vocês estão vendo aí. Então na placa de Petri a gente consegue ver as colônias verde, bem fácil de identificar. Se a gente aproximar um pouco mais isso, então se eu pegar isso e levar para a microscopia eletrônica de varredura, eu vou ver essa imagem, né, que está aí na internet, é fácil de encontrar. Então essa bactéria, ela é um bacillus, a gente vê aí as células, nesse caso, dividindo, então tem um anel de formação de septo aí no meio, onde as células vão dividir, então ela é um bacilo, que ela cresce de forma livre, é uma bactéria gram-negativa e geralmente não são móveis, então a gente não vê aí a presença de flagelos. Então ela vai desenvolvendo e à medida que ela vai crescendo a colônia, ela vai colonizando outros ambientes e se espalhando pela toda a planta produtiva quando a gente está falando de uma produção industrial. Ela faz parte da família Enterobacteriaceae, então, embora aqui no Brasil a gente não seja obrigado a monitorar Cronobacter especificamente, mas Enterobacteriaceae para produtos lácteos, para carnes, já é obrigatório. Então a gente tem que estar sempre por dentro desse grupo de Enterobacteriaceae, dessa família que vai causar, então, que pode abrigar então alguns micro-organismos que são patógenos, né? Enterobacteriaceae é amplamente encontrado no ambiente e pode causar, no caso da Cronobacter, né, a meningite. Então a meningite bacteriana pode ser causada por outras bactérias além de Listeria, como Cronobacter. Pode causar algumas doenças necrosantes de tecidos internos e além de outros sintomas. Durante a investigação, que demorou aí vários meses, né, que foi bem lenta, o que é um pouco estranho nos Estados Unidos, então pode ter algumas questões políticas aí por trás, né? A Bolt comunicou que encontrou o ponto de contaminação, que era um ponto de contaminação ambiental, então não fazia parte do ingrediente ou do produto, mas que estava ali no ambiente, que poderia ser algum equipamento, alguma instalação, alguma coisa que não estava sendo muito bem higienizada, mas não comunicou oficialmente esse ponto de contaminação. E internamente a Bolt recebeu isso como uma reclamação, né? Seja pelos clientes, ou seja, mesmo por questão dos
dos órgãos fiscalizadores e depois de encontrar o ponto de contaminação, ela deu por encerrado aí esse chamado de problema nos seus produtos. O que o FDA concluiu com as investigações? Então, o relatório final, ele vem falando, que ele é bem extenso, né, que houve falsificação dos resultados microbiológicos. Então, isso está muito longe da política food safety, né, de uma cultura em que tudo deve ser devidamente documentado e rastreável. Então, no laboratório lá dessa indústria, houve falsificação nos resultados, então possivelmente o Cronobacter foi detectado em seus produtos e na hora de anotar o resultado microbiológico eles colocaram ausência ou níveis muito insignificantes. Foi determinado que isso é uma cultura dentro da empresa, né? Que aconteceu com mais de um profissional, várias pessoas tiveram esse mesmo comportamento que é inaceitável. Além disso, o que é uma falha lá, não há o registro de quem faz a higienização durante os turnos, né? Então, naquele turno tem que fazer a higienização, uma boa prática de fabricação e de controle é anotar ali quem fez a higienização, qual foi o procedimento adotado, os produtos, a concentração, o tempo de higienização. Então, tudo isso é muito importante, além do que traz rastreabilidade ao processo. Pode ser que um colaborador específico esteja fazendo um protocolo de forma errada, por negligência ou por preguiça, ou por não entender a importância daquilo, e quando você tem uma rastreabilidade, você consegue determinar e submeter ele a um novo treinamento, ou até mesmo mudar ele de setor, dependendo de como for o comportamento dele, mediante mesmo a treinamentos futuros. Então, eu queria comentar um pouco sobre isso que aconteceu, né? Então, eu vou até usar a frase do Lito Souza do Canais Aviões e Música, que ele fala que quando um acidente aéreo ocorre, são vários elos de uma corrente que se rompem para acontecer aquele incidente. Então, na indústria de alimentos é a mesma coisa. Então, o procedimento de higienização poderia não estar muito bem sendo feito, poderia não ser muito bem executado, ou ele foi planejado já de forma ineficiente, então houve negligência ali na elaboração. Também do ponto de vista do laboratório, quando eles deixaram de fazer as anotações corretas ou falsificaram os resultados microbiológicos, isso também foi um outro elo que se rompeu. O FDA, que é responsável por esse tipo de fiscalização lá nos Estados Unidos, demorou muito para notificar a empresa e determinar o recall. Então, desde setembro até janeiro, a gente teve alguns meses aí que eles demoraram para agir. Isso foi mais um elo, e principalmente pela empresa, pela Bolt, por negligenciar os seus resultados com uma bactéria que é muito perigosa. Então, em resumo, a gente teve esses vários pontos aí que sucumbiu na morte de crianças, né? Isso é muito triste e é inaceitável do ponto de vista de uma segurança alimentar. E também a gente teve aí os problemas por trás disso, né? Como é uma empresa muito grande, e ela determinou o recolhimento de todos os seus produtos fabricados nessa planta produtiva, a gente houve a escassez, né, o desabastecimento de fórmulas infantis nos Estados Unidos, o que levou até protesto na rua, as pessoas sem ter o alimento, né, para poder dar para as crianças. Eles têm algumas fórmulas específicas para crianças recém-nascidas, né? Tem também para idosos que precisam de uma suplementação alimentar. E a falta dessa marca tão grande, tão conhecida, levou à escassez e teve vários problemas. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil não é muito comum a gente ter produtos da Bolt, a gente tem alguns poucos, mas a Anvisa determinou o recolhimento desses produtos. Então a gente tem o Similac, que é um leite fortificado para o consumo de crianças e também adultos. Ele vem numa caixinha como se fosse uma bebida láctea qualquer, pronta para tomar. E a gente tem outros suplementos alimentares, como o alimento, que também é destinado para crianças, é rico em nutrientes, e o Similac PM6040, que já é o alimento destinado para adultos, início da terceira idade, então já é um suplemento alimentar. Então aqui no Brasil, se você conhece alguém que consome esse tipo de produto, a Anvisa determinou o recolhimento e não é indicado, então, o seu consumo. Não é muito comum em supermercado, algumas redes maiores pode até ter, porque é um produto que é importado, mas pode ser encontrado facilmente em algumas redes de farmácia. Então, observe muito bem a marca e onde está sendo fabricado, se você mesmo assim deve
e precisa desse tipo de suplementação alimentar. Bom, o que eu tinha para conversar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Então, se você está aí no YouTube, aproveita para deixar o like, no Instagram, aproveita para me seguir, no LinkedIn, assina a minha newsletter e também favorita aí o podcast no seu agregador favorito. Espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.